É muito comum ouvir perguntas sobre essas duas práticas sexuais que vocês viram aí no título e na thumb do vídeo. É também muito comum ver um pastor dizendo assim, isso aqui é errado. Só que ele argumenta de um modo muito fraco, muito errado. E aí você pode até estar certo e mesmo assim perder na argumentação, porque está argumentando de um modo incorreto. Em se tratando dessas duas práticas, eu vou argumentar que uma delas eu acredito que é pecaminosa. A outra eu acredito que não é. Mas eu creio que até em relação àquela que é vedada aos cristãos, na maioria das vezes, argumenta-se de um modo incorreto. E aí, os cristãos são chamados de legalistas e tolos e por aí vai. Vamos lá! Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Pessoal, o YouTube, ele limita aí muito o uso de certas palavras. Então aqui, se eu não me engano, eu acho que eu já até gravei um vídeo sobre isso e... Então a gente aqui vai falar dessas duas práticas, não é? Primeira prática é o contato das partes íntimas com a boca. Vamos chamar de um aí, eu vou falar assim, né? O contato da parte íntima com a boca. E o segundo, né? A questão do reto aí, vamos falar sobre, vamos usar o termo 2, sodomia, tá bom? É só por conta dessa questão aí da limitação do YouTube. Mais uma vez, eu creio que muitas vezes a argumentação é precária sobre esses temas. Temas que você, às vezes, sobre várias questões conjugais, você não tem passagens explícitas. Por exemplo, a questão do brinquedinho. Eu não falo sobre isso, não vou falar sobre isso neste vídeo, mas lá no meu curso Sexualidade Cristã eu falo sobre isso. Então a gente tem muitas questões que você não tem uma passagem explícita sobre isso. E muitas vezes a argumentação, quando um pastor diz, olha, isso aqui é errado, muitas vezes eles dizem, ó, o corpo é templo do Espírito. Não ameis o mundo. Essa é muitas vezes um tipo de argumentação. Ora, mas essas passagens, sozinhas, por si mesmas, elas não chegam a limitar essas práticas. Imagine qualquer tipo de proibição sendo feita simplesmente citando não ameis o mundo. Você classifica algo como mundano e aí, a partir de seus critérios, você cita não ameis o mundo. E pronto, o debate está encerrado. É óbvio que não é assim que se argumenta. E eu acredito que é justamente por isso que muitas vezes os cristãos são chamados aí de legalistas, o pastor é chamado de legalista, porque a argumentação de fato é muito precária. Então vamos lá, como que a gente tem que lidar com esses assuntos? Primeira pergunta a ser feita, há uma proibição direta? Sempre essa é a primeira pergunta. Há uma proibição direta? E muitas vezes relacionadas à vida íntima do casal, estou pensando aqui no casal, é óbvio, né? Nós não temos uma proibição direta. Mas aí muitos julgam, então tudo pode. Mas está errado isso. Pois mesmo quando não há uma passagem direta, isso não encerra o assunto. Nessas horas alguns argumentam assim, olha, dentro de 4 paredes, desde que ambos concordem, pode. Se os dois, o casal cristão concorda, se não tem uma passagem explícita condenando, então pode. Aqui, eles partem do pressuposto que seria o consentimento. Se eu quero e você quer, logo pode. Esse é um pressuposto de ímpios, de ateus. Não tendo um Deus acima deles, não há leis morais absolutas. Sem Deus acima para legislar, o homem torna-se o legislador, o Deus legislador, que parte do único pressuposto absoluto que ele pode conceber. É certo se eu quero, é certo se eu quero e o outro quer. Então vamos lá, vamos lidar então com o tema 2, aqui a segunda prática, a sodomia entre casais, entre o homem e uma mulher ali no seu casamento. Eu creio que é errado. Eu acredito que não é o padrão de Deus, porém creio que os argumentos muitas vezes são ruins e podem até levar as pessoas a pensar, se esse aí é o texto usado para proibir, eu creio que pode, pois esse texto aí você está forçando o texto. Esse texto não está proibindo diretamente essa prática. Qual geralmente é o argumento dado para a proibição da sodomia, dessa prática? Este aqui. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Mais uma vez, eu creio que a sodomia, que esse contato sexual, essa prática sexual, ela é errada. E eu creio que esse texto, ele dá sim uma base para isso, mas não do jeito que normalmente se fala. Paulo diz aqui que mulheres mudaram o seu modo natural de se relacionar sexualmente. E ele mesmo explica, o contexto explica o que seria esse modo antinatural. Mulheres com mulheres. E depois, mais no final, homens com homens. E percebe, neste primeiro exemplo, de mulheres com mulheres, nem há contato
da genitália masculina com a feminina, porque só há duas mulheres aqui. Portanto, neste texto, Paulo está tratando diretamente, explicitamente, de homossexualismo, condenando o homossexualismo, e não diretamente do que a gente está falando aqui. Contudo, mais uma vez, eu creio que nesse mesmo texto nós temos uma indicação de que a sodomia seria errada. Qual é o critério lançado por Paulo para dizer que o homossexualismo é errado? É antinatural. Então, em se tratando do sexo e de muitas outras coisas, Paulo lança a base. É antinatural? Não basta perguntar, tem uma passagem explícita proibindo, mas é antinatural? E no caso aqui da sodomia, da prática do homem, do contato aí, seu contato da sua genitália com o reto de sua esposa, me parece muito claro que é antinatural. O reto é estreito, é fino, não é lubrificado. Há um risco infinitamente maior de doença. Não é por acaso que muitos dos adeptos dessa prática reclamam de dor no início. Precisam se utilizar de todo tipo de estratégia, de apetrecho, para que consigam fazer, porque é antinatural, além de ser sujo. Fica, portanto, claro que não há uma conotação anatômica natural entre a genitália e o reto. Não há uma associação natural. O argumento natural é algo tão importante que na teologia, na filosofia, isso é chamado de argumento teleológico. Essa palavra tem origem grega e telos aqui, primeira parte da palavra, significa propósito, fim. O argumento teleológico é a argumentação em torno do propósito das coisas. Aristóteles, por exemplo, percebeu que tudo na natureza tinha um telos, tudo tinha um propósito. O darwinismo é uma concepção filosófica anticristã. É assim, é filosofia, não é ciência. O darwinismo é uma concepção filosófica totalmente anticristã, justamente por não ver um telos, um propósito nas coisas criadas. Para aqueles que tentavam unir as suas ideias à ideia de que Deus havia planejado a evolução, Darwin respondeu assim: a opinião de que cada variação foi organizada de modo providencial me parece tornar a seleção natural inteiramente supérflua. O que ele está dizendo é o seguinte: você diz aí que a seleção natural foi projetada, mas isso torna a seleção natural inútil. Ou, melhor dizendo, dizer que o acaso foi projetado é uma loucura. Ou é acaso, ou então tem um propósito. Portanto, pensar no modo natural de como as coisas funcionam é sim uma base para a moralidade, de modo geral, o que inclui aí, obviamente, a sexualidade. Pense, por exemplo, em Romanos 1. Paulo cita os desobedientes aos pais e logo em seguida ele fala dos homens que são sem afeição natural. É aquele tipo de gente que não honra nem os pais, que não tem carinho nem pelos pais. É algo antinatural. Até bichos costumam ser mais leais aos seus progenitores. É antinatural desonrar os pais, não é por acaso que está lá. É o primeiro mandamento com promessa. Então perceba a questão natural dando base para a moralidade. Portanto, para mim, a sodomia é sim imoral, porque Deus não nos fez para isso. Ou seja, é antinatural. Mas e em relação à prática número 1? O contato das partes íntimas de um casal, obviamente, um casal cristão, casado, o contato ali das partes íntimas com a boca. Pois não há uma proibição explícita. Mas tal prática feriria a natureza? É uma prática antinatural? A genitália masculina e a feminina, elas são claramente feitas uma para a outra. Há uma adequação natural, que é vista principalmente por meio da concepção de uma criança, que se dá através dessa união. Mas e o contato das partes íntimas com a boca? Seria antinatural? John Piper vai responder que não. E ele dá um exemplo: os seios. Não há nada mais natural do que um bebê no colo de sua mãe mamando. Fica claro que os seios foram naturalmente feitos para a amamentação. Há uma conexão linda, bela e natural entre a amamentação e um bebezinho. Quando a mulher está grávida, o seio dela começa a produzir leite. Não acontece isso em outro momento. Ou seja, tudo isso, a natureza aponta para o fato de que é comum, é correto, é lícito. Agora, em Cantares e em Provérbios, nós lemos o seguinte: saciem-te os teus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. O autor de Provérbios está falando do relacionamento conjugal. E ele olha então para o rapaz e fala: olha, que os seios de sua esposa, que você se sacie neles e que você se embriague sempre com as suas carícias. Cantares chega a ser até mais explícito: esse teu porte é semelhante à palmeira, e os teus seios a seus cachos. Dizia eu: subirei à palmeira, pegarei em seus ramos, sejam os teus seios como os cachos da vide. Ele está comparando a mulher dele a uma palmeira e os seios da mulher
aos cachos dessa palmeira. E poeticamente, ele diz que vai subir até os cachos, ou seja, vai subir até os seios, para desfrutar desse fruto. Como diz John Piper, embora não exista muita correlação anatômica entre as mãos ou os lábios de um homem e os seios de sua esposa, realmente parece ser natural em outro sentido, a saber, no prazer e desejo inerente que Deus, em sua palavra, parece recomendar para o nosso deleite no casamento. Sim, porque há também um elemento natural no casamento. Que elemento natural? Que é do prazer, que Deus nos fez sim para a procriação, e isso é natural, mas também para o amor, do homem para com a esposa. Portanto, concordando com o John Piper, eu não vejo a prática do contato das partes íntimas com a boca como algo pecaminoso. Primeiro, por não haver uma proibição direta na Bíblia em relação a isso. E segundo, por acreditar que não é antinatural. Já a sodomia eu considero ser pecado justamente por ser antinatural. E essa questão aqui de ser natural ou não, você sabia que o Aristóteles, ele argumentava no seu livro A Política que a escravidão era correta? E ele partia de qual pressuposto para dizer isso? Argumento natural. Ele dizia que era natural a escravidão. Ou seja, até nas questões naturais, e aparentemente tão óbvias, muitas vezes essas questões podem ser distorcidas sem a revelação bíblica. Por isso, nós devemos nos esforçar para sempre tentar pensar de maneira bíblica e olhar até para a natureza a partir da Escritura. Porque é assim que a gente deve pensar do modo bíblico, pensar do modo que Deus pensa, enxergando as coisas do modo que Deus as projetou. Por fim, eu acredito que muitas vezes nós podemos argumentar sobre a coisa certa de modo errado e aí então soarmos como legalistas. E aí, aquilo que deveria ser proibido acaba se sendo liberado por má argumentação. Quer um exemplo? Roupas. Qualquer um que ouse criticar vários tipos de vestimentas hoje é visto como legalista. Porque não tem uma passagem bíblica explícita dizendo não usarás calça legging aí na rua. Eu creio que muitas vezes acontece isso de, todo mundo que critica qualquer tipo de roupa, alguns tipos de roupas, essa pessoa é chamada de legalista. Porque muitas vezes aí no passado foi mal embasada a argumentação em se tratando da vestimenta. E então, se o argumento para dizer isso é errado, se o argumento era ruim, logo então as pessoas pensavam, então é permitido, porque olha o que ele está falando, não tem base nenhuma, não tem sentido nenhum o que ele está dizendo. Então deve ser permitido. Por isso, muitas irmãs hoje se vestem de modo mais vulgar do que garotas de programa de épocas passadas, porque a argumentação em torno daquilo que era certo, a argumentação foi ruim. Então assista a minha série sobre beleza. Eu tento argumentar ele da maneira que eu acredito que é uma maneira correta, biblicamente, filosoficamente. E façam meu curso Sexualidade Cristã. Lá, por exemplo, eu vou falar sobre a questão dos brinquedinhos, se pode ou não pode, enfim, várias outras coisas que a gente não consegue falar aqui, tem que falar pisando em ovos, enfim. Então lá a gente tenta falar de maneira, num tom certo, porque eu acredito que é um tom certo para se falar sobre esse assunto. O sexo é uma coisa privada, então eu creio que é um lugar mais privado mesmo, o lugar correto para se falar sobre isso. Então, o link do meu curso Sexualidade Cristã, que eu tento falar sobre tudo de maneira explícita, mas piedosa, está aqui na descrição deste vídeo. Adquira, Deus abençoe. E deixe seu comentário aqui. O que você acha da prática número 1 e número 2? Pode ou não pode? Deixe seu comentário aqui. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.